Olá, gente querida. Nos últimos dias Deus falou comigo para que eu pudesse entregar a vocês um conteúdo precioso. Eu estou me referindo aqui a alguns cursos que eu lancei na internet de maneira paga. Eu vou liberar para vocês diariamente trechos dessas aulas de maneira gratuita para que você e sua família possam ser abençoados. Deus abençoe. Influência da Bíblia no mundo. Ou seja, o quanto a Bíblia influenciou a civilização do mundo e, sobretudo, a civilização ocidental, né? Lá em Atos 16, versículo 9, diz assim: à noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, era um anjo, né? Estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia, ajuda-nos. Paulo foi um instrumento poderoso, gente, de transformação da cultura ocidental. Ele chegou até Roma. Aqui nesse texto que nós lemos de Atos, Paulo está na sua segunda viagem missionária e ele recebe uma visão em que um varão macedônio, né, um anjo vestido como um macedônio, manda que ele fosse para a Europa Ocidental para pregar o evangelho, né? E a verdade é que o impacto da pregação de Paulo e dos discípulos que vieram depois foi muito grande. Por exemplo, o calendário ocidental que nós usamos hoje e a maioria dos feriados que nós temos hoje na civilização ocidental, tudo tem raiz na Bíblia. A cultura também foi profundamente influenciada pela Bíblia em muitas áreas. E eu vou citar aqui, vocês vão concordar comigo. Por exemplo, na literatura. No seu livro extraordinário intitulado E se a Bíblia não fosse escrita? Olha que interessante, que ideia genial, né? Este homem é o Dr. D. James Kennedy. Ele escreve um livro para fazer uma conjectura. Como é que seria a civilização se a Bíblia não tivesse sido escrita? E aí ele então começa uma lista, ele lista uma série de escritores conhecidos e as suas obras e como as obras foram influenciadas pela Bíblia. Se a Bíblia não tivesse sido escrita, eles não teriam escrito as suas histórias, né? Em segundo lugar, eu quero falar da influência da Bíblia nas artes. Vocês sabiam que das obras mais famosas do mundo, nós temos mais de 52 pinturas que retratam cenas do Velho Testamento e mais de 65 que retratam as cenas do Novo Testamento. Então aqui nós temos 117 obras de arte extraordinárias que foram influenciadas e tiradas da própria Bíblia, do Velho e do Novo Testamento. Essas pinturas podem ser encontradas nos principais museus do mundo. Impactou a sociedade claramente, a cultura. Elas foram pintadas pelos maiores pintores da história, como Leonardo da Vinci, Rembrandt, Rafaelo, Michelangelo e outros. Então, a Bíblia influenciou também a arte, influenciou, por exemplo, a música também. Gente, a música é algo extraordinário, né? Algo sem fim. A Bíblia inspirou mais músicas eruditas, olha o que eu estou afirmando, tá? Do que todos os outros livros do mundo combinados. Se você pegar todos os livros do mundo que geraram algum tipo de música baseada, inspirada naquilo, não se compara com as inspirações de músicas eruditas que foram inspiradas pela Bíblia. Eu vou citar para vocês aqui alguns dos maiores compositores e que foram profundamente influenciados pela Bíblia. A Bíblia, gente, ela inspira a sociedade. Se você tirasse a Bíblia da sociedade ocidental, não ia sobrar quase nada. E os valores da vida que nós temos hoje introjetados dentro de nós, vêm da palavra de Deus. Por exemplo, o sacrifício de crianças. No mundo antigo, o sacrifício de crianças era muito comum, sacrificados ao deus Moloque, né, ao deus Baal, era um fenômeno comum. Tanto é que arqueólogos acharam cemitérios pagãos perto de templos dedicados aos deuses pagãos, como por exemplo lá em Cartagena, que adorava claramente ao deus Baal, ao deus Moloque. Então vejam como a civilização ocidental ela melhorou demais do ponto de vista ético e moral, quando ela foi cristianizada, quando a palavra de Deus chegou. O segundo tema que eu quero abordar é o desvalor da mulher.
Antes da influência cristã, a vida da mulher valia quase nada, era muito pouco valorizada. Nas culturas antigas, a mulher era propriedade do seu marido e ele podia fazer o que ele quisesse com ela, podia abandoná-la, podia mandá-la embora e ela ficava à mercê, não podia trabalhar, não podia se sustentar. Por exemplo, na Índia, na China, na Roma, na Grécia, as pessoas acreditavam que a mulher não era capaz de ser independente do homem. Civilizações antigas, baseadas em culturas, em religiões diferentes da palavra de Deus. O grande Aristóteles, que as pessoas exaltam muito, dizem que o lugar da mulher era em algum lugar entre um escravo e um homem livre. Olha que coisa mais machista, né, gente? Ele, o grande sábio, o grande filósofo Aristóteles, diz que a mulher era um pouquinho melhor que o escravo, mas pior do que o homem livre. Estava entre o escravo e o homem livre. Então, quando nós entendemos que o valor do escravo nos tempos antigos era nenhum, a gente pode entender o quão ruim era o papel da mulher naquele tempo. Platão ensinou que se um homem vivesse uma vida covarde, ele reencarnaria numa mulher. Meu Deus do céu, que cultura machista. Eu não estou aqui criticando necessariamente o Aristóteles ou o Platão, mas a cultura na qual eles viviam. Isso tudo a civilização ocidental mudou porque foi influenciada pela palavra de Deus. O tema da escravidão, por exemplo, é o terceiro tema que eu quero trazer para vocês. Vocês sabiam que foi o cristão William Wilberforce, um cristão muito convicto, que na Inglaterra se tornou um deputado. Ele tinha uma grande crise, porque ele tinha um chamado pastoral, mas ao mesmo tempo ele tinha uma visão social e ficava indignado com a escravidão. Ele lutou, gente, por muitos e muitos e muitos anos, para que ele pudesse implantar no parlamento, a libertação dos escravos. Primeiro ele conseguiu, depois de muitos anos, no começo ele estava sozinho e a sua voz continuava. Primeiro ele conseguiu aprovar uma lei que proibisse o tráfico dos escravos, os navios negreiros. Mas depois, no fim, ele conseguiu implantar a libertação dos escravos. E dali, na influência dele, isso expandiu para o mundo inteiro, para os Estados Unidos, para o Brasil e daí por diante. Foi um cristão. Então, foi por causa da sua cruzada santa contra a escravidão que durou perto de 60 anos, gente. Um homem lutou por uma causa. 60 anos. Em 1833, somente alguns dias antes da sua morte, que coisa tremenda, ele recebeu a notícia gloriosa de que a Casa dos Comuns, ou seja, a Casa dos Deputados, aprovou a sua lei abolindo todos os escravos da Inglaterra. Que maravilha! Que homem extraordinário! A própria lei, a lei do mundo ocidental, nós podemos dizer que a Bíblia fundamentou o direito do mundo ocidental. A chamada Magna Carta e a Constituição Americana tiveram sua raiz nos 10 mandamentos de Moisés. E, além disso, muito mais, gente, na cultura, na história, na civilização ocidental, tem a sua base, a sua influência, a sua raiz, a sua fonte na palavra de Deus. O Dr. James Kennedy lista muitas facetas da civilização ocidental que foram influenciadas pela palavra de Deus. Por exemplo, os hospitais que iniciaram durante a Idade Média foram inspirados na palavra de Deus. As universidades, as maiores universidades do mundo hoje, começaram como universidades cristãs. Muitas delas iniciaram também na Idade Média. As maiores universidades do mundo, gente, começaram com propósitos cristãos. Vou citar para vocês. Harvard, Yale, Princeton foram fundadas por evangélicos e até pastores. A educação para as massas nasceu com a visão cristã sobre a importância de ensinar os princípios da palavra. O próprio Calvino fez uma grande reforma educacional, porque naquele tempo na Suíça as pessoas não tinham direito à educação obrigatória e Calvino conseguiu fazer esta reforma educacional juntamente com a reforma protestante.
O próprio capitalismo e a lei do livre mercado, assim como governos representativos democratas, também vieram e tiveram a sua raiz nos princípios bíblicos. Sabiam disso? Existe até um livro, né, de Max Weber que ele fala sobre o protestantismo e o espírito do capitalismo. Então, agora, da onde vem a visão protestante? Da Bíblia. Não se esqueçam que Lutero falou solo fede, só fé. Não é outras narrativas que vêm de longe, é só a fé. Então, a própria visão de separação entre os poderes políticos, a saber, né, executivo, legislativo e judiciário, e também os direitos civis, vieram da Bíblia. A abolição da escravatura veio da Bíblia. E até mesmo a ciência moderna, gente, a busca pelo conhecimento, tiveram influência na Bíblia. Então, embora a sociedade hoje esteja fazendo de tudo para destruir os valores judaico-cristãos, a sociedade ocidental ela foi fundamentada nos princípios da Bíblia, na visão judaico-cristã. E quando alguém rompe, faz uma disruptura com esses princípios, o que acontece é que vão viver uma barbárie, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida familiar, seja na sua vida em sociedade. Eu tenho sempre usado o seguinte argumento: veja uma família que de fato leva a Bíblia a sério. O resultado são gerações de filhos, de netos, de bisnetos, de descendentes abençoados. Em contrapartida, quando pessoas rompem com os princípios da palavra de Deus, o que vem é a destruição. Eu termino este curso que me deu muito prazer em fazer, dizendo que é dever de todo cristão lutar pela Bíblia, pelos valores da Bíblia, para que a nossa cultura possa continuar a ter os valores de Deus, os valores que construíram essa civilização e que a manterão até que chegue a hora que o anticristo se levantará sobre esta terra. Beijo grande no coração. Fiquem com Deus.